Você acompanha agora a bênção do dia. Momento de reflexão e oração com o Padre Alessandro Bobbington, da Arquidiocese de Londrina. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Hoje é sábado, mais uma semana chegando ao fim com a graça de Deus. Hoje é dia 16 de outubro. Você sabia que hoje é o Dia Mundial do Pão? É isso mesmo. Portanto, em homenagem a esse dia, hoje, a bênção para que não falte o pão de cada dia. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Lucas 12, versículos de 8 a 12. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus está dizendo: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante dos anjos de Deus. Dar testemunho de Cristo, anunciar Cristo, falar de Cristo. Essa é a nossa missão, a missão de todo cristão. Você percebe que cada vez mais o mundo, a sociedade, infelizmente, tem se tornado cada vez mais hostil a Cristo e aos cristãos. É tão contraditório isso. Uma sociedade que prega a inclusão, a tolerância, o respeito a todos, as causas das minorias, tantas bandeiras que hoje em dia são exaltadas, glorificadas. Mas só que essa mesma sociedade, quando se trata de Cristo, da fé cristã, é hostil. Vê com maus olhos: ah, você é cristão? Ah, você é um atrasado, um alienado. Ah, você é cristão? Pessoa sem inteligência, sem evolução, sem cultura, ideias ultrapassadas. Meus irmãos, em muitos lugares, países estão retirando até os crucifixos das escolas, dos hospitais, dos órgãos públicos, alegando que aquilo, entre aspas, incomoda. Aquilo fere os valores dos ateus, por exemplo, dos que não acreditam em nada, dos que são de outras religiões. Ora, não há algo de satânico por trás de tudo isso? Eliminar os símbolos cristãos nada mais é do que uma tentativa de eliminar a presença de Cristo na sociedade. Fazer as pessoas não se lembrarem mais dele. Quando a gente olha na Bíblia, a gente sabe muito bem quem eram aqueles que não gostavam da presença de Jesus. Quando Jesus chegava, o que se manifestava, muitas vezes no meio das pessoas? Os espíritos malignos. Hoje, muitas vezes, falar de Jesus virou um tabu, verdade ou mentira? As pessoas vão te olhar com desprezo, com hostilidade.
Vai falar de Cristo hoje numa escola. Um aluno na sala de aula falar de Cristo? E eu vou pegar pesado agora, até nas escolas que se dizem católicas. Falar de Deus não, vai criar caso. Mas pode falar de todo tipo de coisa, não é verdade? Desde como usar camisinha, praticar o poliamor, né? Que é todo mundo junto ao mesmo tempo, né? Não vou nem falar a palavra aqui para não ofender os seus ouvidos. Isso pode ensinar. Isso é legal conversar sobre isso. Mas falar de religião é só para falar contra, para falar mal. Quanto mais melhor, quanto mais melhor. Não há algo de muito estranho por trás de tudo isso, meus irmãos. Ao mesmo tempo que se fala tanto de inclusão, de respeito, mas quando se trata dos cristãos, aí a conversa muda. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Será que alguém pode me dizer? O Evangelho de hoje está dizendo: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, quem está dizendo isso é Jesus. O Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Filho, filha, não tenha medo de assumir a sua fé. Não tenha medo de testemunhar Jesus. Não se amedronte, não se acovarde. Não renegue a sua fé por conveniências, por medo de criar caso. Não se preocupe se vão te olhar atravessado, se vão te ridicularizar. Testemunhe Jesus. Aqueles que não querem conhecer Jesus, aqueles que não querem amar Jesus, eles são livres para isso, infelizmente, mas jamais permita que eles possam te calar. Jamais permita que eles possam te impedir de testemunhar a sua experiência de Deus. Deus o honrará. Deus o honrará. Convém a nós agradar mais a Deus do que aos homens. Vamos rezar hoje a bênção para que não falte o pão de cada dia. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, vós nos ensinais na oração do Pai Nosso a pedir o pão de cada dia. Por isso, Senhor, como sacerdote, eu estendo as minhas mãos, invocando a vossa bênção sobre esta pessoa que reza comigo, para que não lhe falte o pão de cada dia, nesse dia hoje, Dia Mundial do Pão. Que não falte a vossa providência, que não falte o alimento, que não falte o necessário para que essa pessoa viva com dignidade. Dai-lhe, Senhor, a saúde para o trabalho. Dai, Senhor, a oportunidade do emprego para aqueles que não o têm. E socorrei, Senhor, esta pessoa, sua família, em suas necessidades dos alimentos, do pão de cada dia. Que desça sobre você, sobre a tua casa, a tua mesa, a tua cozinha, tua despensa, a bênção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Segunda-feira, na minha live no Coração de Maria, às 9 da manhã, estou começando a novena São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis e irremediáveis. Convido você a fazer essa novena comigo 9 dias, invocando a intercessão de São Judas Tadeu. Começa segunda-feira, às 9 da manhã, Facebook e YouTube. Um grande abraço e fique no colo da mãe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.